Dias tristes. Pois é, todos temos nossos dias tristes. E hoje, quando acontece, que não são raras às vezes, acontece muitas vezes, de acordar e sentir assim que, sabe, é como se a luzinha não tivesse tão acesa, né? Tivesse um pouquinho apagada. Então a gente fica um pouquinho mais apagado, a gente percebe que a gente quer ficar mais quieta, a gente tá sentindo, né? Tá diferente. É como se a gente precisasse processar algumas coisas, então fica meio nublado. É como se a gente estivesse em um dia nublado. E hoje em dia, como eu já passei por muitos, né, processos de passar pelas emoções mesmo, de lidar ali, né, com as emoções, como assim como todos nós passamos, mas quando eu decidi olhar, né, acolher aquilo, compreender, me compreender, eu comecei a parar de fugir, porque até então, quando acontecia isso, o que eu fazia? Eu já ia procurar alguma coisa para me distrair, porque é um sentimento que quando a gente não entende, né, não compreende, que ele é muito importante e a gente precisa, né? Nós, seres humanos, temos todas essas emoções, a gente vivencia todas essas emoções. E a hora que para, né? A hora que a gente não tem mais emoções, é como se fosse, eu sempre gosto de colocar a imagem do eletrocardiograma, sabe? Essa imagem para mim diz muito. Então, a nossa vida é como se fosse mesmo o nosso coração, né? O eletrocardiograma, ele tá ali. Então, essa é a nossa vida, é o movimento, né? E às vezes a gente distorce, a gente acha que não podemos ter tais emoções porque a gente aprendeu que não é legal sentir isso, sentir aquilo, mas é porque a gente ainda não compreendeu a função de tudo isso dentro de nós, porque quando a gente compreende, a gente valoriza todas elas, né? E aí, quando para, é porque morremos, acabou, né? A diferença é que quando a gente vai aprendendo a lidar e compreender e valorizar todas as nossas emoções, a gente não fica naquela oscilação, né? Tão brusca de estar muito alegre às vezes e muito triste, né? E muito para cima e muito para baixo, porque a gente sabe, né? A gente já compreendeu muitas coisas, então é gostoso manter um equilíbrio e não oscilar tanto, porque a oscilação, às vezes, quando você cai muito, depois você demora para se recuperar, né? Então, a gente vai compreendendo essas coisas, mas então, antes eu fugia, né? Quando eu não entendia, eu achava que não era algo bom, porque a gente sempre vê que, não fica triste, não fica assim, não chora, ninguém sabe lidar, porque a gente não sabe lidar com as nossas e a gente não sabe lidar com as dos outros. Então, a gente prefere que a pessoa não fique triste perto da gente, porque você fala, e agora? O que eu vou fazer? Eu não sei lidar, né? Então, eu fugia muito, eu era mestre, especialista em fugir. Batia aquela tristeza, aquela coisa assim, Ai, o que eu vou fazer? Eu vou assistir isso daqui, esse vídeo que eu adorei. Essa pessoa, eu vou ouvir essa pessoa aqui porque ela tem um astral bom. Mas aí quando a gente tá na fuga, parece que até aquela coisa que você ficava super feliz de ver, quando você vai ver, parece que não preenche mais, né? Já mudou.
Então, não funciona mais, né? Aí eu comecei a perceber que não estava mais funcionando. Que o dia, algo que me fazia muito bem, às vezes eu voltava ali como se fosse uma muleta, já não fazia mais. Porque não é para ser uma muleta. A gente não precisa de muletas, né? Então, eu comecei a entender que eu precisava acolher, conversar. Então, todas as vezes que e aí foi um processo longo. Então, quando vinha aquela sensação que eu sabia, eu falei, não adianta eu querer fugir, que eu sei que eu não vou conseguir, porque eu já fiz de tudo e você não foge de algo que tá dentro de você, né? Tá ali. Então, para onde você vai, aquilo vai junto. Aí eu, tá bom, vou sentir. Vou me permitir olhar para isso, sentir. Vou me fazer um carinho, né? Vou ser minha melhor amiga aqui. Vou conversar, vou falar sobre isso. Falar sobre o que a gente está sentindo é muito gostoso. E se você não faz assim em terapia, você faz com você mesmo. Você pode pegar, às vezes, até um espelho. Eu nem preciso de espelho, mas o espelho é uma forma também, né? E conversar ali com você. Nossa, eu tô sentindo isso hoje. Porque você vai entendendo o que você tá sentindo, sabe? Você vai compreendendo, se compreendendo. E aí você fala o que você tá sentindo e você mesmo se dá orientações ou conselhos ou sei lá o quê. É como se saísse de dentro de você uma outra versão sua que vai te escutar, vai observar, vai falar algumas coisas para você, né? Porque aí começa a acontecer esse diálogo, né? Entre você mesmo. Porque somos muitos, somos muitas. E aí quando a gente tá assim, a gente se abre. Quantas vezes eu me abri para falar, sabe? Emoções assim. Eu lembro que tinha um dia que eu tava tomando café da manhã. E aí começou aquilo vir forte, sabe? E aí eu comecei a falar, eu senti necessidade de falar. E aí eu comecei a conversar e falar, nossa, eu tô isso, tô assim e tal, e tal, e tal. E aí me veio uma emoção, eu comecei a chorar, comecei a liberar tudo aquilo. E aí foi incrível que depois de tudo isso, que eu tava me sentindo muito triste, e aí eu comecei a conversar e chorar e veio aquela emoção, né? E eu fiquei ali, passou alguns minutos, eu não sei quanto tempo, a energia mudou completamente. Começou a me vir uma alegria, sabe? Eu coloquei uma música e comecei a dançar e se transformou. Então, aí eu falei que essa é a mágica, né? Não é a gente fugir. Quando a gente foge, aquilo aumenta, mas quando a gente acolhe, a gente escuta, se escuta, né? O que que você tá querendo falar para você mesmo, né? Escuta, escuta e se observe, se compreenda. Tudo bem, sabe? Não se julgue, não, né? Só se escuta e se compreenda. Então aquilo se transformou e eu fiquei tão feliz, eu falei, caramba, né? Então é assim. Então eu parei de fugir e hoje eu me escuto, eu converso, ou eu vou sentindo, eu vou colocar essa música aqui, vou ficar aqui, eu vou arrumar essa gaveta, eu vou ficar só quieta, hoje eu não tô a fim de falar com ninguém, não tô a fim de sair. Se respeita, se escuta, né? Se acolhe, faz um chazinho ali, alguma coisa que você gosta, sabe? Pega um momentinho ali seu, único, para apreciar também. Porque aí você não vai mais ficar com medo fugindo da tristeza. Quando ela vir, você já sabe. Falar, você chegou, tá bom. Então, pode entrar. Você abre a porta e deixa ela entrar, né? Você não bate mais a porta na cara dela. Você simplesmente deixa ela entrar. Tá bom, você quer passar o dia comigo hoje? Tá bom, tristeza. Vou passar o dia aqui com você. E aí vou conversar com você, eu quero escutar tudo que você tem a me dizer e vai seguindo a sua intuição. Isso transforma, transforma. E no outro dia você já vê que, nossa, ou até no mesmo dia mesmo, as coisas mudam.